duas coisas só. Depois da fala do senhor, acho que a conclusão que se pode chegar é que sabe-se que não tem fraude, ou Ou houve fraude? não, eu digo o seguinte, assim, você sabendo que houve, você tem um mecanismo na Tem. Constituição, naturalmente vem uma ação, né? Agora, essa dúvida se houve ou não houve, ou a certeza que não houve, talvez só isso poderia justificar uma Claro. omissão. O que o povo brasileiro está concluindo, uma parte do povo brasileiro, claro, está concluindo, é que, e principalmente aqueles que têm mais apreço pelo presidente, apoia mais o presidente, tem fidelidade ao presidente, entende que ele não fez nada até agora, não porque ele acredita que não houve fraude, mas porque ele não tem o apoio das Forças Armadas. Existe isso de alguma forma? Existe essa consulta? Eu vou fazer tendo apoio ou não tendo? E novamente isso volta contra as Forças É. Armadas. Não existe isso. Não existe isso. As Forças Armadas, o presidente tem o poder de fazer um emprego dentro dos limites da Constituição e ninguém vai se rebelar contra isso. O que tem que acontecer, inclusive é importante isso para pacificar o país. Para pacificar, nós vamos ficar frustrados. Chegar lá, muita gente vai ficar frustrada de que realmente o Lula foi eleito. Sim, tudo bem. Agora vamos à luta. Nós, de 2013, começou em 2013, 2016, nós tiramos o PT e a governanta Dilma, tiramos do poder. Por que isso não pode ser feito de novo? Hoje eu vi um vídeo, uma aula do Rocha Paiva, falando sobre as tentativas da esquerda de conquistar o poder no Brasil, todas frustradas. Essa que nós estamos vendo agora, está começando mais uma, vai ser frustrada também. Se nós conseguimos todas essas outras vezes, né, eles vão mudando a maneira de fazer. Agora o instrumento deles é a política. E nós vamos usar mesmo o instrumento da democracia para tirá-los do poder. E essa ideia de que o presidente está condicionando ele usar o poder dele a um apoio explícito das Forças Armadas, isso não tem cabimento. Não tem cabimento. As Forças Armadas são disciplinadas, conhecem o seu dever, os seus limites, e eles sendo convocadas pelo presidente para fazer valer essa, eu vou chamar de necessidade desse conhecimento, elas vão cumprir o que tem que cumprir. E ainda digo, isso é uma coisa tão simples, eu não preciso de um exército para ir lá pegar um código-fonte. Não precisa de um exército, não precisa de um regimento, não precisa de um batalhão, não precisa de uma companhia. Precisa de uma equipe da Polícia Federal. Uma equipe montada para isso, com técnicos, pessoas que sabem onde é que está, o que fazer. Uma equipe na qual eu não estaria incluído, porque eu não sei o que fazer. Não sei nem onde é que está esse código-fonte. Talvez um papel, né? Talvez só um pedido formal, né? Eu não sei nem se houve isso. Houve o ministro da Defesa. Dentro do relatório, uma recomendação e tal. Não, né? eu, Não houve me um parece, pedido assinado pelo Poder Executivo. Eu tenho assim na minha cabeça, mas eu também não entrei nesse detalhe. E o ministro da Defesa pediu o código-fonte. Eu não sei de que maneira que ele pediu. Se ele ligou e pediu o código-fonte, ou se ele mandou um documento. Não sei, mas eu sei que ele pediu. Esse código-fonte, segundo eu pude apurar aí, eu sou leigo nesse assunto, então eu tenho que perguntar para as pessoas. Não tem gente que diz que não adianta nada e tal. Mas como esse foi o assunto tocado pelo Ministério da Defesa, foi isso que o ministro da Defesa pediu, logicamente que assessorado por alguém, né? Porque eles disseram, mas os códigos-fontes já foram abertos. Sim, foi o código-fonte das urnas. O que estão pedindo é o código-fonte da apuração, do somatório. E esse código-fonte é importante
Isso os ministros da Suprema Corte têm que ter essa consciência. Se não houve fraude, vamos partir desse princípio, ninguém pode acusar que houve fraude ou não houve fraude. Nós temos uma porção de técnicos aí que estudaram isso e aquilo, e a prisão houve fraude por isso, por aquilo. Nada disso foi considerado, porque, para ser considerado, um dos poderes tinha que abraçar essa causa. Ele disse, olha, está aqui é a solução. Aí um dos poderes, o legislativo ou o executivo, que certamente não será o judiciário. Pega isso que tem um argentino que fez um estudo, prova, por A mais B, que houve fraude. Também, o que adianta ele provar? Alguém, e esse alguém quem é? Esse alguém é um dos poderes. No caso do executivo, quem é? Jair Bolsonaro. No caso do legislativo, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso. Eles têm esse poder. Vai lá, estuda, manda estudar. Não, isso aqui tá valendo. Está valendo. Vamos discutir esse assunto agora. Não, ninguém fez isso. Pois é. Mas tem a ideia do código-fonte. Então vamos atrás do código-fonte. O que eu percebo é isso, né? Criou, assim, esse anseio por ver o tal do código-fonte que, me desculpe, eu não sei nem o que seria o código-fonte. Nem né? Mas, assim, depois que foi levantado a impossibilidade de se chegar a alguma conclusão para A ou para B, e aqui nós não estamos falando se houve ou não houve. Eu comecei minha carreira na auditoria, então a gente precisa ter evidências, né? A auditoria vai atrás de evidências. E então, não suposições. Não consigo chegar a nenhuma evidência que me leve a uma conclusão porque eu não tenho o tal do código-fonte. Essa caneca aqui, eu preciso dela. Não é diferente um relatório de um Ministério da Defesa, é totalmente diferente de um documento formal de um poder para outro. E aqui não estamos falando de recomendação, estamos falando, olha só, poder, eu tenho o mesmo poder que você. Eu preciso desta caneca, que é o código-fonte, para que eu esclareça a dúvida da sociedade. Enquanto não tiver isso, o outro apenas falou assim, ó, que legal, muito obrigado, vou implementar a recomendação nas próximas eleições. Acabou a conversa. Está errado. Não pode ser assim. Pode o executivo, e nós vamos falar só do executivo, porque nesse momento só o poder executivo tem capacidade para agir dessa forma e com o prazo que nós temos. Então, é esse o caminho. Não consigo enxergar o outro, não tem outro caminho. E é importante que isso seja feito. Além disso, nós temos que considerar também, vamos dizer, o presidente Bolsonaro foi eleito. É o atual presidente, tem esse poder, que o povo lhe deu esse poder. Através da eleição, né, por vontade do povo, ele tem esse poder. O legislativo também tem esse poder, porque o povo lhe deu esse poder, através da eleição. Já o judiciário, que está tendo todo esse protagonismo, não tem, ele tem de forma indireta o apoio do povo. Porque o presidente eleito, um presidente eleito ou mais, né, sugeriram os nomes que foram aprovados pelo Senado Federal. Mas isso lhes dá, de acordo com a Constituição, esse poder, um poder semelhante aos outros. Mas nesse momento em que nós estamos vivendo uma crise, nessa crise tem que valer o poder do presidente. Ele tem que tomar essa atitude. Eu como cidadão, eu estou falando como cidadão brasileiro, eu quero que o presidente abra esse código-fonte, faça abrir o código-fonte, e que aquelas pessoas que têm competência para dizer, digam, não houve fraude, ou houve fraude, e que se tome uma providência imediata sobre isso, porque ainda é possível isso.
Então, tem muita gente falando em estratégia que vai acontecer, Espero que aconteça. Eu espero que aconteça. Que aconteça isso que eu estou dizendo, que esse é o caminho. Esse é o caminho dentro das 4 linhas da Constituição que o presidente tanto preza. Então, esse é o caminho. Nós temos que continuar exigindo isso. E não um caminho que não seja o caminho constitucional, dentro das 4 linhas. Vai permanecer eternamente essa dúvida. Isso é péssimo, péssimo para nós todos. Então, tem que haver isso. O presidente tem assessores com ele, e, inclusive, esse é um assunto a ser discutido, inclusive com os instrumentos que ele tem para agir, que são as Forças Armadas. A Polícia Federal, esses são os instrumentos do poder. Não são poderes, são instrumentos do poder. Inclusive, na Constituição diz que as Forças Armadas podem ser requeridas por qualquer dos poderes. Então, no final, requerida por todos os poderes, o Rocha Paiva nos leciona que aí cabe às forças decidirem qual dos poderes nós vamos obedecer. Nesse caso, não me parece que haja dúvida, porque se o problema é ter a caneca, vamos chamar a caneca do código-fonte, então vamos lá pegar essa caneca, coisa mais simples do mundo. Não precisa de um exército para pegar a caneca. Precisa de uma equipe, uma ordem do presidente contundente, clara, precisa, concisa. Eu preciso disso para pacificar o meu país. E é isso que eu espero dele. Como cidadão, como eleitor. Eu votei nele no segundo turno. E como eleitor dele, eu votei nele nos 2 turnos de 2018. Nessa eu votei no segundo turno. Mas ele tem o poder, e esse poder eu quero que ele use. Eu quero que ele use esse poder para pacificar o nosso país.